No princípio, Deus criou os céus e a terra. A terra era sem forma e vazia, e havia trevas sobre a face do abismo. O Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. Então Deus disse: haja luz. E houve luz. Deus viu que a luz era boa e fez separação entre a luz e as trevas. Chamou a luz dia e as trevas noite. E foi a tarde e a manhã, o primeiro dia. Deus disse: haja uma expansão no meio das águas, para separar águas de águas. E fez Deus a expansão, separando as águas que estavam abaixo das que estavam acima. E chamou Deus a expansão céus. E foi a tarde e a manhã, o segundo dia. Deus disse: ajuntem-se as águas debaixo dos céus num só lugar, e apareça a porção seca. E assim foi. Deus chamou a porção seca terra, e ao ajuntamento das águas mares. E viu Deus que era bom. Então disse Deus: produza a terra vegetação, ervas que deem semente, e árvores frutíferas que produzam fruto conforme a sua espécie, cuja semente esteja nelas. E assim foi. A terra produziu plantas e árvores frutíferas conforme as suas espécies. E Deus viu que era bom. E foi a tarde e a manhã, o terceiro dia. Disse Deus: haja luminares na expansão dos céus para separar o dia da noite, e para servirem de sinais para as estações, dias e anos, e que sejam para iluminar a terra. E assim foi. Deus fez 2 grandes luminares, o maior para governar o dia, e o menor para governar a noite, e fez também as estrelas. Deus os colocou na expansão dos céus para iluminar a terra, governar o dia e a noite, e separar a luz das trevas. E viu Deus que era bom. E foi a tarde e a manhã, o quarto dia. Disse Deus: produzam as águas seres vivos em abundância, e voem as aves sobre a terra, sob a expansão dos céus. E Deus criou as grandes criaturas marinhas e todos os seres viventes que se movem nas águas, conforme as suas espécies, e todas as aves conforme as suas espécies. E viu Deus que era bom. E abençoou Deus, dizendo: frutificai e multiplicai-vos, e enchei as águas nos mares, e multipliquem-se as aves sobre a terra. E foi a tarde e a manhã, o quinto dia. Disse Deus: produza a terra seres viventes conforme as suas espécies, animais domésticos, répteis e animais selvagens. E assim foi. Deus fez os animais da terra conforme as suas espécies, o gado conforme a sua espécie, e todos os répteis conforme as suas espécies. E viu Deus que era bom. Então disse Deus: façamos o homem à nossa imagem e semelhança, e que ele domine sobre os peixes do mar, as aves do céu, os animais e toda a terra. E criou Deus o ser humano à sua imagem. A imagem de Deus o criou. Homem e mulher os criou. E Deus os abençoou, dizendo: frutificai, multiplicai-vos, enchei a terra e sujeitai-a. Dominai sobre os peixes, as aves e todos os seres vivos. E disse Deus: eis que vos dou todas as plantas que produzem semente, e todas as árvores com fruto que dá semente. Isso será o vosso alimento. E a todos os animais e aves dou toda a erva verde por mantimento. E assim foi. Deus viu tudo o que havia feito, e eis que era muito bom. E foi a tarde e a manhã, o sexto dia. Assim terminou a obra da criação, e o mundo estava pronto, cheio de vida, luz e ordem.